Nesse vídeo que eu estou fazendo hoje, eu gostaria de compartilhar com você algo que é muito antigo, que aparece desde o começo das Escrituras, essa palavra anjos, que é até usado muito pelas pessoas mais antigas, até mais novas, né? Quando ele fala que os anjos do Senhor cuidam das crianças, que tem alguma criança que dá mais trabalho para os anjos, porque é muito ativa, pula muito, sobe muros, desce, né? E fala, o anjo está tendo bastante trabalho porque aquela criança é muito trabalhosa, né? Mas cada um dos seres celestiais tem um trabalho. Então, Deus Pai tem um trabalho, Deus Filho, que é Jesus Cristo, mais um trabalho, o Espírito Santo tem outro trabalho, e os anjos também têm um trabalho muito importante que eles estão ainda fazendo, porque ainda não terminou esse trabalho ainda, né? Já se discutiu muito, já se falou muito desde a antiguidade sobre anjos, e muitos, pela falta de sabedoria, começam a adorar a anjos. Mas, na verdade, os anjos são ministros de Deus a trabalho daquelas pessoas que hão de ser salvos. Hebreus capítulo 1, o versículo 12 e o 13 fala sobre esse aspecto. Então, o trabalho dos anjos é em prol das pessoas que hão de ser salvas. Anjos do bem, né? Porque tem os anjos do mal, aqueles que rebelaram-se contra Deus, né? Vamos falar do lado do bem, anjos do bem. Logo nós percebemos que no começo das Escrituras começa já a ter trabalho dos anjos com respeito ao lado bem da vida, que é o lado que dá-se para a eternidade. E logo no começo da Bíblia, eu sei que existem tantas outras passagens, separei poucas porque nós não temos tanto tempo no vídeo, né? Logo em Gênesis capítulo 18, você deve ter o conhecimento, aparece 3 personagens. Aparece o Senhor juntamente com 2 anjos. Eles aparecem, os 3 aparecem para Abraão e Sara. Eles vêm e vão estar dizendo para Sara que ela vai dar à luz a um filho, que é o prometido de Deus. Conhecemos, sabemos que teve Ismael, que é da concubina, né? Que é o fora do casamento, o filho da escrava, mas teve Isaque, que é o filho da promessa. E essa promessa que Deus fez a esse casal, já avançado na idade, e eles até acharam um pouco de graça. Na verdade, Sara, achou graça diante do Senhor e diante dos anjos. Mas nós sabemos que Isaque representa a Jerusalém celestial, aquela que não é escrava, não é filho da escrava. E é interessante observar esse aspecto, porque quando Deus faz uma aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele fala para Abraão que a descendência dele seria muitas pessoas, uma porção gigantesca de pessoas. Fisicamente, foi gigantesca, mas tem duplo sentido, porque ele fala para Abraão que a sua descendência também, ou maior parte, seria espiritual. Quando você está lendo Gálatas capítulo 3, você percebe que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus são filhos de Abraão, não filhos com respeito ao sangue, mas filho da linhagem espiritual. E Deus faz aliança com Abraão e diz para ele que ele iria dar uma terra, seria a terra de Canaã, ele iria dar uma descendência, que são os israelitas, e também dele iria sair um descendente, que ia trazer uma bênção para todas as famílias da terra. Devemos ser gratos a Deus, porque essa aliança que ele fez começa a se cumprir em Gênesis capítulo 18. Eu separei só alguns versículos, né? Poucos versículos. E ele começa no versículo 11 que eu separei. Seria bom você ler depois com calma o capítulo 18 inteiro.
Abraão e Sara eram já velhos, avançado em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Repreendeu e, ao mesmo tempo, confirmou que achou graça. Agora, vai nascer Isaque. A história conta isso. Isaque é o filho da promessa. Dessa linhagem, continua uma linhagem caminhando por toda a face da terra, até chegar a Cristo e também chegar até nós hoje. Então, um trabalho perfeito dos anjos. Um outro episódio que aconteceu, fato consumado. Lembra que quando Ló se despediu do tio e ele foi para outra região, para o lado das Campinas, ou aquela terra boa, para o lado de Sodoma e Gomorra, né? Percebemos que essa cidade era uma cidade que não tinha respeito nenhum para com Deus. Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Essa cidade, em questão de segundos, vai ser destruída, como se fosse uma bomba atômica que alguém jogasse nela. Eles comparam isso com aquela bomba atômica de Hiroshima que destruiu o Japão, porque nessa região até hoje tem as marcas desse episódio que aconteceu. Percebemos que ali aparecem também mais 2 anjos. Esses 2 anjos vão até a cidade de Sodoma e chegam, e Ló vai encontrar esses 2 anjos. E Ló ainda faz um convite: vão para minha casa, vocês vão lavar os pés, vou assar pão, vocês vão comer. Eles falaram: não, nós ficaremos na praça durante essa noite. Viemos trazer um recado importante para você e sua família. Mas com a insistência de Ló, eles foram pernoitar. Você sabe que na história, até peço que você depois lê, essa história que é um fato que aconteceu para nos alertar hoje. Eles vão ser perseguidos pelos homens daquela cidade, porque parece que eram 2 anjos com uma fisionomia bonita. E tudo que era novidade chegava. Esses anjos que chegaram para trazer a notícia para Ló, sua esposa, suas filhas e para outras pessoas, vieram dizendo que eles precisariam sair rapidamente da cidade, porque Deus iria destruir Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Mas eles não se preocuparam, até chamaram a atenção de Ló, dizendo: quem é você para exercer autoridade sobre nós? Provavelmente Ló estava pregando para eles: Deus não aguenta mais. E eles insistindo para arrombar a porta da casa de Ló, para irem fazer o que não devia, cometerem a prostituição com esses 2 anjos. Percebemos que Deus já não estava aguentando. E Ló parece que vai ficar insistindo um pouco com os seus 2 genros, que é os namorados das filhas. Eles não quiseram ir porque amavam mais as coisas erradas. E ele, enquanto está demorando, fazendo tudo isso, os anjos apressam. E na porta continuam batendo os homens, querendo arrombar para poder estar prostituindo perante Deus com aqueles 2 homens. Ló ofereceu as 2 filhas. Leia depois a história. Ofereceu as 2 filhas virgens. Falou: dou-me as 2 filhas. Não, queremos esses 2 hóspedes que estão aí com vocês. Os anjos, simplesmente com a mão, cegou
aquele monte de pessoas que estavam ali, aqueles homens, e não sabiam o que iam fazer. Insistiu e rapidamente tiveram que sair Ló, esposa e 2 filhas, porque Deus ia mandar fogo e enxofre dos céus em questão de segundo. Ia ser destruída aquelas vidas. Daí também há necessidade hoje da gente se arrepender o mais rápido possível. Estou falando com você, já tomei essa decisão na minha vida, de se arrepender, lavar os seus pecados o mais rápido possível e se tornar um verdadeiro filho de Deus, porque a morte física, ela é repentina na vida de qualquer pessoa. Foi repentina na vida daquela nação, daquela cidade, ou nação não, daquele povo que estava ali, porque eles não estavam respeitando a Deus, e chegou repentinamente a morte. Ló saiu rapidamente, os anjos insistiram, também a sua esposa, 2 filhas. A esposa, no meio do caminho, resolve lembrar das coisas que tinham deixado para trás e virou uma estátua de sal. É muito triste tudo isso, porque ela também ficou perdida no meio, né? Trabalho que os anjos fizeram. Tudo isso está voltado para aqueles que hão de ser salvos. Aparece mais um episódio na história. Agora em Lucas capítulo 1, podemos ver aparecendo mais um anjo do Senhor, diretamente agora falando com uma moça que só namorava naquele período, por nome Maria. Aparece o anjo e diz para Maria não se preocupar, porque ela achou graça diante do Senhor. O Senhor iria usar o seu corpo para que pudesse ser gerado carne no filho, porque o filho já existia desde a criação. Desde o primeiro tempo, Deus, o filho já sempre existia. Mas agora ele ia se fazer carne. Mas Deus ia usar Maria. E aqui aparece um anjo por nome Gabriel. Gabriel vai chegar, começar a comunicar com Maria, e ela até acha um pouco estranho nessa história. Lucas capítulo 1, do versículo 26, começa essa história. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Desposada quer dizer que ainda não havia coabitado com Maria. É o namoro, né? É o namoro que eles estavam ainda acontecendo para esperar o casamento. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus reina hoje, após a sua morte, ele passando desse mundo para o mundo espiritual, deixando a carne, ele estabeleceu o seu reino para sempre. E ainda o braço de Deus, que é Cristo, está estendido até hoje, esperando eu e você, que fique firme com ele até o final. Mas Maria está ouvindo tudo isso. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Isabel é mãe de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, mais velho que Jesus,
6 meses. É ele que vem anunciando: arrependei-vos, porque o reino está próximo. E Maria está ouvindo tudo isso, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Mais um trabalho do anjo. Quem é que está chegando agora? Aquele que salva, que é Jesus Cristo. Parece um pouco mais. Hebreus capítulo 1, podemos observar fortemente que os anjos de Deus, os anjos do bem, nunca ocuparam o lado de Cristo. Os anjos do bem. Os anjos do mal, quando quiseram ocupar posição diante de Deus, Deus os entregou para a condenação eterna. Os anjos do mal, o espírito da desobediência. E aqui, em Hebreus capítulo 1, ele começa a dizer o trabalho do Filho, para depois chegar nos anjos, e nós vamos ver que no versículo 13 que eu citei, o trabalho deles é com respeito àqueles que hão de receber a salvação para a vida eterna. Versículo 1 de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é quem é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus só falou isso para Jesus Cristo no dia que João o batizou no Rio Jordão. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, exceto de equidade, exceto do seu reino. Aí ele diz: amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Jesus é único, ele é perfeito, ele é a vida eterna. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus é eterno. Por isso, ao praticar as coisas que Jesus ensinou, você está garantindo a sua entrada para a eternidade, para o gozo eterno na felicidade. Lembre bem disso. Praticar as coisas que Jesus ensinou. Porque as outras coisas, tudo que foram criado, já vai ser destruído. Como veste, como qualquer outra coisa, céus, terra, Deus preparou um lugar especial para aqueles que o amam. E quem está cuidando de tudo isso? Olha o que ele diz no versículo 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de ser salvos ou daqueles que hão de herdar a salvação? O trabalho dos anjos, até hoje, continua a serviço daquelas pessoas que estão buscando servir ao Senhor
verdadeiramente dentro do Evangelho, que é a nova aliança dada a todos os povos. E assim nós podemos confiar em Deus. O que Ele falou, a palavra dele é pura e eterna e é fiel. Que Deus os abençoe. Abençoe a todos nós. Se você já é inscrito no canal, que Deus o abençoe, seja um mensageiro do Senhor, enviando essa mensagem a outros para que possa ficar esclarecido enquanto se tem vida, porque a morte física vem rapidamente. Você, se é um visitante do canal, eu agradeço e oro para que Deus te abençoe. E assim vamos caminhar, crescendo na santidade e na edificação do nosso Deus e Pai.